E aí, pessoal, boa noite! Hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Sejam bem-vindos. Quem está chegando, quem está se conectando, sejam bem-vindos. Olá, Andréia, boa noite. Iniciando mais essa transmissão, mais uma live, mantendo a sequência, o ritmo aqui de conversas com vocês, o ritmo de troca. Hoje eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre uma postagem que eu coloquei hoje no dia. Oi, Simone, oi, Dei, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou falar dessa postagem e vou falar também de algumas perguntas, que o pessoal colocou ali no Stories, nos Stories ali. Eu deixei um videozinho com uma caixinha ali de pergunta para que vocês pudessem colocar algumas perguntas ali e hoje eu pudesse responder também. Alguns fizeram uso desse recurso e falarei também dessas questões levantadas ali, cada uma com uma demanda. Vou procurar abordar essa demanda da noite, É isso aí. E conforme forem as perguntas de agora também, vou evoluindo um pouquinho aí. Olá, oi, Augusto, Laiane, Belotti, bem-vindos, Rose, Júlio, legal, muito bom, sejam bem-vindos. Pessoal, coloquei hoje aqui uma postagem no feed aqui do Instagram, falando assim, é uma frase, uma frase que eu costumo utilizar com certa frequência aqui no consultório, que tanto diz um pouco da minha postura clínica, quanto também da minha postura de vida, e que achei interessante compartilhar com vocês e também, a partir disso, refletir junto, Que é assim, pode ser que você não consiga controlar o que lhe acontece, mas com certeza você pode escolher o que quer fazer com aquilo que lhe acontece. Essa pergunta, ou essa afirmação, melhor dizendo, ela é poderosa, ela é muito forte, impactante, porque ela nos tira do lugar de vítimas da vida, que podemos ser, de fato, mas também nos coloca, e principalmente isso, nos coloca no lugar daqueles que têm ação, daqueles que têm possibilidade de agir, possibilidade de escolha, de fato. E, consequentemente, nos vemos, então, com liberdade para agir. Essa falta de liberdade, quando a gente não se dá conta da nossa liberdade, a vida se torna uma prisão, ela se torna sem motivação, a vida se torna sem sentido, tornamos-nos robôs, máquinas repetidoras de processo que pouco podemos fazer diante daquilo que nos acontece. E aí então eu falo da postura de vítima, que fica refém da situação. Então assim, muitas vezes nos vemos de fato sem saber o que fazer ou sem ter o que fazer por aquilo que nos acontece. Então assim, a gente pode ser que a gente não consiga controlar de fato o que nos acontece. De repente um acidente, uma doença, algum acontecimento macroeconômico ou microsocial, independentemente disso, não importa o que seja. De fato, muitas coisas não controlamos, aliás, a grande maioria das coisas acabamos não controlando do que está ao nosso redor. Porém, ao mesmo tempo, também podemos controlar certas circunstâncias, podemos nos planejar, mas principalmente com aquilo que nos acontece, aí sim, nós podemos de fato escolher o que queremos fazer com aquilo. E aí quando eu coloco isso, é num sentido de que podemos nos entristecer, podemos ficar com raiva, podemos nos alegrar com o que nos acontece. Oi, Lucas, boa noite. O Vitor me ajudou muito em uma fase muito complexa da minha vida, obrigado. Eu que agradeço aqui o depoimento, de você poder compartilhar isso, Lucas. Tem aqui sempre no coração boas lembranças dos nossos atendimentos aí, show, fantástico. Estou te acompanhando pelo mundo, muitos lugares aí, show de bola. Então o que acontece? Nós temos a capacidade de fazer uma escolha, ou de fazer escolhas a partir daquilo que nos acontece. Não quer dizer que eu não vá reagir. Digamos, um evento triste, um evento que me gera um mal-estar, vou reagir com tristeza, com mal-estar, mas
eu posso escolher o que quero fazer a partir dali. Eu quero assumir uma postura de entristecimento perene, eterno, quero assumir uma postura de vou tentar fazer diferente, eu quero assumir uma postura de não, o que posso aprender com isso, o que eu levo de positivo diante disso, e é esse tipo de liberdade de escolha da qual eu estou falando, de que eu posso modular meu pensamento, sim, me dá a liberdade, me dar a opção de escolha do que quero fazer com aquilo que me acontece, independentemente se é algo bom ou ruim. Não quer dizer que eu vá dominar meu sentimento ao ponto de nada sentir de tristeza, de nada sentir de raiva, de apenas ser tudo jóia, tudo otimista, tudo beleza, e aí eu fico uma máquina de felicidade. Não, mas eu posso escolher diante das coisas que me doem, também ter posturas que me sejam mais positivas diante da vida. Esse poder de escolha nos pertence, a mim, a você, a todos nós. Então, nesse sentido que eu trouxe essa frase, queria compartilhar isso com vocês, porque isso, quando a gente para pensar nisso, é um pouco mais libertador, é um pouco mais de esperança. Então, vale a pena a gente refletir sobre essa questão, ok? Esse foi um ponto de reflexão que eu coloquei hoje. Ontem acabei não colocando nenhuma postagem, eu fiz um story, coloquei ali naquele story, puxa, na sexta-feira eu vou falar dele, agora me fugiu propriamente a linguagem que eu coloquei ali no texto, ele sai do ar, daí eu acabo às vezes não pescando aqui, mas eu tenho registrado no meu celular, já vou acessar e sexta-feira eu vou compartilhar com vocês a reflexão sobre aquela mensagem que eu trouxe. Foi um ponto bem interessante. Oi Juliana, oi Neves, Val, Lúcia, beleza, sejam bem-vindos, legal. Olha só, e aí eu coloquei hoje um story onde eu pedi para vocês, fiz assim aí, põe aí suas dúvidas, suas perguntas, e aqui é legal que na live dá para eu puxar, né? Eu já utilizei esse recurso aqui uma vez, talvez alguns de vocês tenham acompanhado naquela live, né? E vou colocar aqui por ordem do que foi colocado. Eu aperto aqui e pá, apareceu aí para vocês? Me deem só um retorno, é bem provável que sim. Aí, beleza? Então, qual que foi a pergunta lá? Aqui é legal assim, que eu não preciso dizer quem perguntou, né? Quem colocou a pergunta, ela vai aparecer aqui só a pergunta. Então, o pessoal não se sente tão exposto, né? Em compartilhar. Às vezes está aqui nessa linha de perguntas aqui, às vezes aparece o nome da pessoa, a pessoa pode ficar um pouco sem graça de perguntar. Para mim não há problema, mas nessas de responder na caixinha ali, libera. Então, a pessoa fica mais à vontade ainda. E aí tem essa não tá aparecendo? Sim, tá aparecendo, beleza. Briga de casal por motivos domésticos. Contrata empregada ou lava roupa suja? Deixa eu entender essa pergunta aqui. Ocorre com bastante frequência, se eu vejo aqui no consultório ocorrer, vejo na vida prática, vejo na minha própria vida pessoal também, questões domésticas são temas muito recorrentes dentro da vida conjugal, entre casais. Não importa se esse casal é casado no papel, na igreja, se esse casal está convivendo, se esse casal são namorados que vivem muito tempo juntos, independentemente, um certo convívio que exige a rotina, exige também o ter que lidar com a rotina, vai cair nessa questão, que são as questões domésticas. Exemplo, lavar louça, limpar a casa, de repente passar roupa, né? Que nem por motivo, roupa suja, lavar roupa, por exemplo, né? São situações cotidianas. Com certeza, poder contratar o casal, se planejar, ter condições financeiras para contratar um profissional, uma profissional que os ajude nesse processo, facilita muito, facilita demais, porque o casal daí tem mais tempo para lidar com as questões interrelacionais de fato, não só as questões cotidianas mais mecânicas, automáticas, repetitivas, que desgastam. Então, poder ter mais essa liberdade facilita, mas nem sempre isso é possível. E aí entra um ponto que é bem relevante, o quanto que os casais dialogam ao ponto de se sentirem equilibrados, com justiça nas distribuições das tarefas da casa. As brigas geralmente ocorrem por aí, quando um ou outro se sente injustiçado
por de repente estar tendo que dar conta de muito mais serviço do que o outro. Aí vai dando um certo rancor, uma certa mágoa. Eu posso nem falar no momento, mas em alguma situação futura, eu vou soltar, eu vou alfinetar, eu vou falar, e aí isso vai gerando outra mágoa. Então, eu já estou magoado, magoei meu parceiro, minha parceira, vai voltar para mim, começa a virar ping-pong, bola de neve, e vira uma briga sem fim, né? E aí coisas que eram pequenas se tornam muito grandes. Então é algo sim para a gente levar muito em consideração. Então ter um profissional que possa ajudar é bom, planejar-se financeiramente para isso pode ser muito bom, mas entendo que não quer dizer que seja o caminho exclusivo. Pode ser uma possibilidade do casal encontrar um pouco mais de liberdade, de tempo para interagir, que não só de formas mecânicas na relação. Caso isso não seja possível, sentir-se no equilíbrio das divisões de tarefas pode ajudar a modular mais positivamente a relação também. Então, é uma resposta que eu posso dar frente ao que foi perguntado aqui. Vamos puxar outra. Sejam bem-vindos. Quem está chegando, sejam bem-vindos. Estou puxando aqui as perguntinhas. Vamos ver aqui. Outra. Leila, Marina, Liliane, sejam bem-vindas. Flavinha, Bien. Legal. A pergunta aqui que veio. A razão me leva a um proceder, mas meu coração e necessidades emocionais a outro. É errado isso? Estou lendo e estou pensando, deixa eu ver, vamos entender melhor. A razão me leva a um proceder, ou seja, pela razão eu acabo agindo de um jeito, mas no meu coração e pelas necessidades emocionais a outro. É errado? Deixa eu entender em que cenário que isso pode ocorrer. Pensando várias possibilidades aqui, mas pensando, vamos lá, vida, tu estava falando de casais, vida doméstica, vamos continuar nessa questão de relacionamento. Imaginando que numa relação, às vezes, o que é uma opção racional me leva para um caminho e a minha, puxando por um prisma mais emocional, acaba me levando para outro caminho, né? Não é uma situação incomum, é bastante frequente isso, das pessoas se verem em certos dilemas, aonde se puxa mais pela razão, pelo lógico, a minha decisão por alguém, ou para estar numa certa situação com aquele alguém, é num caminho. E quando eu paro para olhar um pouco mais questões emocionais do coração, vou dizer dessa forma, né? Um pouco mais daquilo que eu sinto do corpo, de conexão, me leva às vezes para uma outra direção. Às vezes é de uma outra forma de estar com a mesma pessoa, às vezes com uma outra pessoa, ou até para não estar com ninguém. Baita dilema, quase que uma pergunta sem resposta, de certa forma. Claro que é importante para que a pessoa talvez encontre uma saída diante disso, né? A ideia é sempre assim, buscar uma negociação interna, quase que dois seres internos tentando achar um caminho, né? A Marina perguntando, quando o homem não procura mais a esposa, ele pode ter outra pessoa necessariamente? Não necessariamente, né? Não é uma indicação tão clara. Claro que se não está procurando a companheira, né? Estou entendendo aqui do ponto de vista mais afetivo, sexual, né? No mínimo sinaliza, se antes procurava e deixou de procurar, algo não está muito de acordo ali, está precisando ter algum nível de conversa, um entendimento, o que será que mudou, né? Mas assim, pensando nessa questão das direções, é importante que eu ache um caminho do meio, que eu consiga conversar comigo mesmo, ou aceitar que estas duas possibilidades em mim, elas existem, que muitas vezes a briga é eu tentando negar a outra. Uma hora eu nego o racional, outra hora eu nego o emocional, e eu fico numa disputa de que um tem que vencer o outro. Não, eu tenho que chegar numa convergência de possibilidades. É quase que uma negociação, mas para isso eu preciso aceitar que tanto eu tenho um racional que me leva para um lado e tanto eu tenho um emocional para outro, e que ambos têm o seu porquê de existir. Então esse é um processo de aceitação interna, é um movimento muito terapêutico, né? Fazer isso por conta é possível, claro que num processo psicoterapêutico pode facilitar um pouquinho mais, mas mesmo assim é um campo bem complexo. Vamos lá, outra pergunta. Aqui, estou puxando aqui, abrindo, chegou, aqui. O que eu faço com uma pessoa que tem medo de viver porque tem medo do que as
ou do que as pessoas vão dizer, vão falar. Acho que faltou, acho que talvez não deve ter dado espaço para completar. Vou ler de novo. O que eu faço com uma pessoa que tem medo de viver porque tem medo do que as pessoas vão... Bom, tá, eu vou interpretar um pouco o texto aqui. O que fazer com alguém que de repente deixa de sair, deixa de viver no sentido de curtir, de aproveitar as coisas, que se retrai, que fica muito reclusa, porque tem medo do que as pessoas talvez vão dizer, vão falar, ou do que as pessoas possam vir a fazer de modo geral, né? Existem situações comuns, muito comuns, aonde a pessoa vai tendo certos medos, certas inseguranças. Isso pode se tornar um quadro clínico mais crônico, né, onde a pessoa inclusive deixa de sair de casa, né, deixa de ter o convívio social por medo do convívio social, um medo que vai se instalando, vai gerando como se fosse uma crise de ansiedade, um certo pânico, né, é um estado de estar no mundo muito recluso, que ao longo do tempo vai deixando o isolamento social muito mais acentuado. Quais as consequências disso? Diversas, dentre elas, às vezes a pessoa fica impedida de trabalhar, fica impedida de estar com aqueles que ama e gosta, porque não quer dizer que deixe de sair de casa, que a pessoa deixe de gostar das pessoas, mas muitas vezes ela pode se sentir impossibilitada de compartilhar o afeto com essas pessoas, né, ou mesmo tanto de ir ao encontro delas, quanto de recebê-las, né, na sua residência, no seu lar. Então, esse é um quadro bem complexo. Estou falando de um quadro mais crônico, né, mais estabelecido, mas às vezes existem níveis. As pessoas que vão ter muita restrição de querer contato, vão evitar sair, vão evitar fazer as coisas. Obrigado pelos coraçõezinhos, valeu! Né? E isso vai afetando. Exemplo, de repente tem um casal, né, dois companheiros ali, né, que se relacionam e um deles em algum momento pode... sempre saíam, sempre curtiam, e de repente a pessoa começa a ficar, um dos dois vai ficando mais recluso, vai deixando de sair, vai deixando de gostar de fazer as coisas, eles vão perdendo sintonia, porque um quer, o outro não, vai gerando frustração. Isso pode gerar brigas, pode gerar uma separação também, mais especificamente, né? Mas é muito comum que isso ocorra, tá? Não vou dizer assim que é sempre, mas assim, não é incomum não. Eu vejo com frequência no contexto clínico, né? A questão do isolamento social a partir do medo, do receio dos outros, das pessoas em si, rola bastante, né? É um mundo que, se a gente parar para pensar mesmo, é um mundo que tem muita crueldade, tem muita coisa ruim, mas devemos lembrar de que também há muita coisa boa nesse mundo, que a gente merece viver estas coisas boas também. Então essa é uma pergunta, acho que tem mais uma perguntinha ali que eu vou puxar aqui. Boa noite, você tem algumas dicas sobre como controlar o nervosismo para atletas? Sim, tô pensando, parei para pensar um pouquinho aqui. Oi, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Vou ler de novo. Boa noite, você tem algumas dicas sobre como controlar o nervosismo? Nervosismo para atletas? Tem muitas possibilidades. Claro, sempre assim, as dicas elas perdem um pouco de sentido se a gente não contextualiza elas, né? Então, por exemplo, que tipo de nervosismo estamos falando aqui? Em que situação talvez ocorra? Pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, durante os treinos? Se eu penso no atleta, é um atleta que convive, o atuar do profissional dele é mais individual, é mais coletivo, depende dos outros. E que tipos de nervosismo? Se eu falo nervosismo, estou falando mais no estilo mais ansioso, nervosismo estilo mais irritado, brigão. Como é que é? Que tipo de nervosismo? Então, às vezes fica um pouquinho mais genérico. Vou considerar que esse nervosismo, estamos falando de um pouco que a pessoa fica inquieta, fica um pouco mais ansiosa, preocupada. Então, vou ir um pouco nessa direção. E vou entender também que é num período pré-jogo. Então, eu vou falar a partir desse prisma, dessa ótica. Nesse sentido, dicas para controlar esse nervosismo, que vou considerar como uma certa ansiedade pré-atividade esportiva, né? Pode ser que a pessoa entre num estado já de aquecimento mental muito intenso, né?
no sentido de que há um desejo interno de estar muito conectada com a atividade, às vezes por gostar muito daquilo que faz, ou por ter uma insegurança para dar conta daquilo que virá a fazer. Então a ideia sempre é buscar um centro, né? Achar o seu centro. O centro quer dizer o quê? Eu posso me conectar com o meu ser novamente, conectar com o tempo presente. Melhor coisa que ajuda alguém a acalmar-se, a estar mais tranquila, é conseguir se conectar com o aqui agora. Porque geralmente o nervosismo, nesse sentido de uma ansiedade, é uma expectativa para algo futuro. Seja um medo, seja algo bom ou ruim, mas é uma expectativa, algo para frente. Futuro. Então, e se eu estou no futuro, eu não estou no presente, não estou no agora. Pelo menos conectado emocionalmente com o meu agora, com o meu tempo presente. Ajuda muito quando eu me conecto novamente com o meu corpo. O corpo é base de conexão com o aqui e agora. Por isso que muitos processos meditativos vão focar muito na respiração, porque é uma forma de eu focar no meu corpo. Exemplo simples, pode ser pela respiração, pode ser se eu fecho os olhos e começo a sentir meu corpo. O toque ajuda pra caramba. Como? Eu posso me tocar as mãos principalmente, mas eu posso tocar o meu rosto, eu posso tocar partes do meu corpo que geralmente eu não toco. E isso faz com que o meu centro de atenção retome, né, para mim mesmo. Meu foco, melhor dizendo, de atenção retome para mim mesmo. Então são dicas aí bem básicas, mas muito efetivas nesse campo, por exemplo, do nervosismo. Né? O atleta acaba utilizando muito o corpo, isso pode ser uma forma de reconectar-se. Né? Ajuda bastante. Outra forma é puxar um pouquinho mais para o nível afetivo. Se você tem a oportunidade de estar com mais pessoas, de você pedir para a pessoa, cara, me abraça, me dá um abraço. Também tem a ver com o toque, mas é um toque num nível mais interpessoal. Me faz um carinho, na hora, um cafuné. Para mim, o Vitor adora cafuné. Fez o cafuné, fiquei conectado com aquele momento. Fácil, para mim é fácil. Mas cada pessoa vai ter um jeito de proceder. Então, às vezes, o abraço, o pedido do toque, uma atenção, pode ajudar com que a pessoa se conecte mais. Se eu estou muito, mas muito ansioso, estou muito eufórico, estou num nível que eu estou insuportável, eu preciso falar. Eu posso pedir para que alguém, por favor, pare para me escutar um pouquinho, preciso falar da minha expectativa do futuro. Isso ajuda também a extravasar, a ter um pouco mais de catarse daquele momento. Não é solução, mas é uma dica para ajudar a reduzir esse nível de nervosismo. Então fica aí como sugestão, ok? Beleza, ó, as perguntinhas que tinha, dei conta aqui, legal, que bom. Pessoal, encerrando por aqui hoje, falei um pouquinho, pensem com muito carinho nessa questão que é de se sentir sim, na possibilidade de escolher o que fazer com aquilo que lhe ocorre, né? Reflitam sobre essa mensagem, tá ali no feed do Instagram aqui que eu coloquei, a mensaginha de hoje, né? A postagem de hoje. Sexta-feira, às 22 horas e 22 minutos, estarei aqui novamente para falar com vocês. Aqui não, que já estarei em casa, mas daí transmitirei de lá, tá bom? Aqui no Instagram, né? Aqui sim. Boa noite para vocês, um bom entremeio aí de semana, aproveitem, lembrem que a vida é boa também para ser vivida de fato, com espontaneidade e com criatividade, não só com repetições. Trabalho é importante, fazer atividades domésticas é importante, mas principalmente lembrar que existem pessoas que coabitam aquele espaço de trabalho, de família, de relação amorosa, lembrar que essas pessoas também têm sentimentos e que é importante que eu dê e receba afeto. Isso faz toda a diferença. Beijo grande para vocês, fiquem bem, até breve, tchau, tchau!